Você já se perguntou por que existem tantos problemas na nossa vida alguma vez? Você já se perguntou se você é dramático demais ou se a sua vida mesmo é que tá ruim? Já se sentiu alguma vez no fundo do poço ou está se sentindo assim nesse momento? Eu não sei de tudo, mas eu espero que eu consiga ajudar vocês a ter uma nova visão aqui de vida e que eu possa, de uma certa forma, conseguir consolar vocês nos seus problemas diários. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Mas então, por que existem tantos problemas na nossa vida? Porque enquanto a gente vive, a gente convive com os problemas. Será que em algum momento eles vão acabar? Será que existe algum motivo de nós termos tantos problemas na nossa vida? Será que Deus castiga tanta gente assim? Primeiro de tudo, é necessário falar que, na minha visão de vida, a gente não é só um fruto do meio, a gente não é vítima da sociedade, vítima da vida, vítima de Deus. Eu acredito que exista uma correspondência na nossa vida do que a gente sente, do que a gente pensa, das nossas crenças, com aquilo que acontece na nossa vida externa. Dependendo ali da frequência que a gente tá, dentro da gente, a forma como a gente leva a vida, a nossa postura, também incluindo as nossas ações, a gente tem uma correspondência na nossa vida externa que é semelhante, que tem o mesmo significado do que a gente traz aqui dentro. Quando eu tô falando isso, eu não tô querendo dizer que se alguém fez um mal a você, que essa pessoa ela não tem culpa, que ela não tem que pagar por seus erros. A gente sim tem que pagar pelos nossos erros e, dependendo do caso, a gente sim tem que sofrer as consequências segundo as leis dos homens, segundo as leis humanas. Muitas vezes a gente fica reclamando de uma situação na nossa vida, reclamando que isso está acontecendo, a gente fica revoltado com a vida, revoltado com Deus, a fonte, a gente acha que a gente é injustiçado. Só que o que a gente não sabe é que inconscientemente, muitas vezes, a gente está dando comidinha para esses problemas, a gente está alimentando esses problemas e criando eles na nossa vida prática. Então, por exemplo, se um problema na sua vida é que você acaba sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa em relacionamento afetivo. Então você conhece uma pessoa aqui, conhece outra em outro momento, termina e já conhece outra. Aí você percebe que todas têm o mesmo padrão. Muitas vezes o que você está achando que você está sendo injustiçado pela vida é, na verdade, você que está ali alimentando. Talvez você ache que você só consegue encontrar pessoas assim. Talvez em alguma postura, algum gesto seu, alguma linguagem corporal, você esteja dando a entender para essas pessoas que você quer isso na sua vida. Ou então talvez seja uma questão mais profunda, de que você tem uma figura, seja materna ou paterna, que corresponde a esse tipo de pessoa e é por isso que você atrai para sua vida, para você conseguir lidar com essas questões da infância. Mas independente da questão que a gente esteja tratando, o fato é que muitas vezes a gente acaba alimentando essas coisas na nossa vida. Enquanto a gente está ali reclamando, julgando a vida, julgando Deus, falando que Ele fez essa situação acontecer na nossa vida, na verdade é a gente que está criando isso. Na verdade, é a gente que está dando comida para essa situação continuar na nossa vida. E às vezes é através de nossos gestos, nossos pensamentos, a crença que a gente tem na nossa vida. E que a gente até então não tinha parado para perceber que a gente está ali alimentando. A gente é co-criador da nossa vida. A gente não é criador primário. A gente não cria tudo sozinho. Mas dependendo do estado que a gente tá, da nossa vibração, da nossa crença, a gente entra ali junto com o universo o tempo todo para conseguir criar a nossa vida. Então, muitos dos problemas que a gente acaba co-criando pra gente. Mas, além disso, existem problemas muito mais simples, que a gente pega, a gente faz um show ali, a gente faz um espetáculo, e a gente acha que aquele problema ele é o fim do mundo, que ele vai acabar com a nossa vida, que a gente vai até desencarnar, que a gente vai morrer. Só que o fato é que, às vezes, a gente tá vendo esse problema por uma visão muito limitada, muito pequena, e às vezes a gente tá ali juntando alguma emoção da gente
e a gente não tá conseguindo ver aquela situação de forma clara. A gente acha que aquele problema é o fim do mundo. Só que a questão é que muitas vezes aquele problema não é o fim do mundo. Talvez seja o fim do mundo que a gente acredita que existe. Talvez seja o fim das nossas ilusões. Mas, David, será que então o problema que eu tô vendo aqui na minha vida, ele não é grande? Será que o problema sou eu que tô vendo esses problemas de uma forma tão assustadora e amedrontadora? Pode ser sim que esse seja o seu caso. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente está muito identificado com a nossa mente, quando a gente está identificado com tudo que a nossa mente fala, a gente acaba levando todos os nossos pensamentos, todas as nossas linhas de raciocínio ali, a gente acaba levando isso como verdade. E a nossa mente, ela foi, criada ao longo dos anos, ao longo das décadas humanas, para resolver conflitos, para resolver problemas. Então, é o trabalho da nossa mente resolver os problemas. Se a nossa mente puder ficar ali o dia todo, matutando e pensando numa solução, em 1000 soluções para aquele problema, para você conseguir resolver de forma prática, ela vai fazer isso. E ela não é ruim por isso. A questão é que a mente, ela não pode ser o senhor da nossa vida. Ela tem que ser um instrumento de trabalho. Então, quando a gente precisa resolver algum problema na nossa vida, a gente entra com a mente e tenta achar soluções práticas para aquilo. Só que se o tempo todo a gente está identificado com a nossa mente, e se a gente acha que tudo que a nossa mente fala é verdade, e a gente ali não consegue ter uma separação do que é os nossos pensamentos e do que realmente está acontecendo na nossa vida, ter uma visão mais ampla, a gente começa a se desesperar. E se desesperar, gente, é humano, a gente erra ainda muito, a gente ainda acredita em muitas ilusões. Então é comum que a gente se desespere. Só que a questão aqui é tentar mudar um pouco. Será que a gente precisa se desesperar tanto quando acontece um problema? Ou será que a solução seja a gente parar, silenciar, sair um pouco daquele turbilhão, focar aqui no nosso centro que existe aqui dentro e que aí vai dar uma solução pra gente que realmente solucione isso? Porque muitas vezes, enquanto a gente ali tá pensando em solucionar um problema e a gente tá pensando em solução A e solução B, na verdade aquilo ele esconde uma falta de tranquilidade, uma falta de centro na gente. Porque às vezes um problema, ele só vai ser resolvido quando a gente tiver a cabeça um pouco mais livre, um pouco mais vazia, para a gente conseguir ter uma visão maior do todo. Osho dizia que um problema ele não tem solução, que quando a consciência ela vem, o problema ele some. Então olha a grande sabedoria do amado Osho, que ele falava que a questão não é ficar procurando solucionar os problemas, porque enquanto você está ali tentando solucionar problemas, você soluciona um e aparecem milhares de outros. Então a vida toda ali você perde seu tempo a ficar tentando solucionar os problemas. É que se você fica o tempo todo tentando solucionar tudo na sua vida, você pira, você não aguenta. A questão é você ter consciência, você estar presente. Você aprender a meditar, aprender a se desidentificar daquelas palavras, daquela fala que está sempre ali na sua cabeça. Sabe? Aquele ruído sonoro que a gente carrega na nossa vida o tempo todo. E aquilo fica falando, e fica falando, e fica falando. E a gente não consegue ter uma consciência plena, a gente não consegue ter nossas ideias claras para tratar as coisas na nossa vida. A gente vai passando a nossa vida de forma automática. E as crises, elas entram aí, nesse caso, para a gente acordar. Quantas vezes a gente está vivendo a nossa vida de forma automática, fazendo coisas que as pessoas falam que vão fazer a gente feliz, cumprindo protocolos, fazendo coisas que as pessoas falam que a gente tem que fazer. Só que a gente ali não acredita que a gente tem que fazer isso. E aí a gente vai seguindo de forma automática isso, sem vida, sem alma. E só quando acontece uma crise, que acontece uma coisa muito séria na nossa vida, é que a gente consegue acordar. A gente viu como que na pandemia isso esteve presente na nossa vida. Quantas pessoas perderam seu emprego, perderam entes queridos, e elas estavam vivendo a vida de forma automática. E só quando elas tiveram esse baque de ter uma mudança tão brusca na sua vida, só quando elas não puderam se anestesiar indo a festas, se embebedando, fumando, usando drogas, só quando elas não se anestesiaram com nenhum tipo de entretenimento, com nenhum tipo de conteúdo, quando elas tiveram que lidar ali com elas face a face, é que elas começaram a levar a vida de novo de forma presente. E só foi assim que elas conseguiram começar a dar valor
para as coisas que realmente importam na nossa vida. Porque o que importa na nossa vida é a nossa saúde, é o nosso bem-estar, é a gente estar cercado de pessoas que nos amam. Então, às vezes a gente precisa que aconteça uma crise, uma coisa muito séria na nossa vida, para que a gente consiga ter a atenção, para que a gente acorde, para que a gente pare de entrar no piloto automático na nossa vida e que a gente consiga, de novo, tomar as rédeas dela, porque senão a gente vive a nossa vida de forma automática, a gente vive uma vida que não é nossa. E se a gente vive uma vida que não é nossa, no final quem paga a conta é a gente. Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga se desidentificar dos pensamentos, daquele barulho, daquele ruído que a gente carrega a nossa vida inteira. Porque enquanto a gente estiver conectado com a mente, enquanto a gente estiver identificado demais com a mente, a gente vai ficar atrás de problemas e a gente vai ficar achando que a vida é só um problema. E quando você aprende a meditar, você aprende a ser um plano de fundo ali e deixar os seus pensamentos irem embora, eles irem e virem. Quando você aprende isso, você para de ficar focando em problema. Você começa a ver na vida uma paz, uma alegria. Você começa a ver que as coisas não são como sua mente diz, que as coisas não são como os outros dizem. Você aprende a ter uma visão que é só sua. E aí você para de ficar acreditando naquela máscara que você tem levado para sua vida para conviver com as outras pessoas. Você começa a descobrir qual é o seu centro, quem você é de verdade. Mas não se leva pelas minhas palavras, põe em prática. Porque só você pondo em prática a meditação é que você vai conseguir entender os benefícios dela. Você vai saber que quando você está focando no problema, quando você acha que a sua vida é só sofrimento, quando você acha que o mundo está acabando, que está tudo ruim, você percebe que você está conectado com uma visão limitada da realidade. E que Deus, a fonte, que tem uma visão muito mais ampla da gente, muito mais ampla da nossa vida, ele entende que muitas vezes o que a gente chama de sofrimento é uma dor necessária, é um instrumento necessário para que a gente possa crescer aqui na vida e dar valor às coisas que realmente importam na nossa vida. Então começa a pôr ela em prática para você conseguir perceber quem você é de verdade e quem você não é. Então é esse o vídeo, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, pessoal, por favor, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois me ajuda muito a alavancar ele, a fazer com que ele cresça e que mais pessoas possam ser ajudadas pelo conteúdo que eu trago aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.